Bom dia, oitavo ano, bom dia. Fala, Arthur. Antes do e aí, vamos fazer a nossa lista de chamadas, gente, por favor, porque depois isso aí tem que ficar, vocês já sabem, né? Fica aí guardado pra gente depois. Nome, presente, câmera ligada. Olha, oitavo ano, eu tô tão triste que vocês não ligam a câmera. É uma tristeza isso pra mim, gente. Vocês não querem mostrar essa carinha linda de vocês pra mim. Eu fico tão feliz. Olha só, não tem ninguém com a câmera ligada. Isso foi um combinado entre a gente e a escola. Vamos ligar nossas câmeras? Vamos lá? Oitavo ano. Oitavo ano. Isso, Júlia. Bom dia, tudo bom? Júlia é a primeira a ligar a câmera, ganhou um ponto positivo. Ei, Ana, bom dia. Gabriela, Nanda. Murilo, bom dia. Murilo desligou por quê? Ei, Maria, bom dia. É a minha primeira aula com vocês? A minha é a primeira? É? Ótimo. Vocês estão com toda energia. Diego, vamos ligar essa câmera? Breno, Arthur. Esperar o pessoal conectando. Gente, não esqueçam de escrever o nome de vocês na lista de presença. Para que a gente possa fazer... Oi, Ana, bom dia. Para que a gente possa fazer a organização direitinho aqui da nossa lista de chamada. Cadê você, Thiago? Você colocou aí, mas não estou te vendo. Dá no mesmo. Vamos lá? 22 participantes, acho que dá para a gente começar. Por favor, tio, o notebook não funciona a câmera. Arthur. Tá. Poucas pessoas com as câmeras ligadas, né? A gente precisa, né, ter a prática de deixar as câmeras ligadas. Sabe o que eu vou ter que fazer, gente? Nós vamos ter que identificar aluno por aluno que não está com a câmera ligada e entrar em contato com a família e perguntar se vocês estão com problema com as câmeras mesmo. Porque é muita gente, olha só. E o Diego tá com carinha de sono, Diego. Tem que dar umas voltas de bicicleta, hein, Diego? Vamos lá, então, gente? Vou compartilhar aqui nossa tela. Todo mundo aí com o livro na mão. Página 93. Preciso dessas câmeras ligadas aí. Página 93, gente. Ok. Na aula passada, nós terminamos falando sobre a execução, né, dos reis, que foi onde realmente nós vamos entrar no período efetivo da Revolução Francesa, tá, gente? Ou seja, é quando as ideias revolucionárias vão começar a ser postas elas vão começar a ser postas em prática, tá? O que é... Tá, pera, vamos lá. Então, uma coisa que é importante, logo depois que se executa o rei e a rainha da França, os governos vizinhos se assustam com aquilo. Porque eles falam assim, meu Deus, mataram o rei e a rainha da França, se fizeram isso com eles. A ideia sempre, o medo sempre dos vizinhos em relação à Revolução Francesa, gente, era a mensagem que era transmitida pela Revolução Francesa. É isso que a gente pensar sempre, tá? Qual era a mensagem que era transmitida? A mensagem que estava sendo transmitida para a Europa como um todo era, olha, nós fizemos aqui
você também pode fazer aí, tá bom? Então, querendo ou não, logo depois que isso acontece, né, a execução do rei, querendo ou não, vai alarmar as monarquias vizinhas, né? E aí o que eles vão fazer? Eles vão decidir enviar tropas para o território francês, numa tentativa, né, de impedir que a revolução se alastrasse ainda mais. E aí, gente, vai começar dentro da França um período de terror. É assim que vai ficar conhecido esse período, tá? Que vai durar mais ou menos um ano. Então vamos imaginar aqui. Paris era a capital. Até hoje é a capital da França, né? Tá ali no interior do continente. Vamos buscar aqui no Google Maps para a gente conseguir entender esse período de terror aqui juntos. Espera só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Vamos aqui. Meu computador tá com pouca memória RAM, por isso que ele tá meio travadinho assim. Deixa eu diminuir aqui. Vamos lá para a França para a gente entender o que aconteceu nesse período de terror. Então, nós temos aqui França, né? Deixa eu ver se a gente carrega. Ó, nós temos aqui a França. É claro que a estrutura geográfica daquele período era diferente da que nós estamos vendo aqui hoje, mas enfim, dá para a gente ter uma ideia. Paris tá mais ou menos. Oi. Não tá aparecendo pra mim, só a página do livro. Ah, não tá aparecendo não. Deixa eu compartilhar aqui o mapa. Pra mim também não. Apareceu? Pra mim apareceu. Tá, Pra vamos mim lá também. então. Ok. Nós temos aqui o continente europeu, tá? Paris está mais ou menos nessa região aqui, onde eu coloquei a bolinha. Tá todo mundo vendo aí? Sim, a bolinha sim, né? E aí começou a revolução. A revolução, ela teve uma característica muito forte de se concentrar na capital. As coisas estavam acontecendo muito ali. Quando eles mataram o rei, os países vizinhos, então, organizaram tropas para invadir a capital, para eles na tentativa de acabar, de oprimir a revolução, tá bom? Essa aqui era a ideia das monarquias vizinhas. Então eles se organizaram e foram, igual tá mostrando na seta aí, adentrando-se dentro dessa visão. O que os burgueses pensaram? O que os revolucionários pensaram quando eles estavam em Paris? Grande parte dos nobres, o que não tinham sido decapitados na guilhotina, estavam presos naquele período da França, no período revolucionário. Acusados de traidores, ok? Então, essas monarquias elas começaram a se organizar e foram tentando sufocar a revolução. O pessoal que estava em Paris pensou assim: olha só, se esse povo que está vindo aí das vizinhanças conseguem chegar a Paris e soltam os nobres que estão presos aqui nesse local, eles, né, de certa forma, vão querer se vingar da gente e vão nos matar. Então, o que eles fizeram? Vamos pensar, ó, eles tinham medo, os nobres estavam presos. Estava acontecendo uma invasão de fora para dentro, tentando chegar na bolinha vermelha que eu coloquei ali, ok? Tava todo mundo ali dentro, sabendo o que estava acontecendo, e eles sabiam, meu Deus, os nobres estão presos. Se eles forem soltos, eles vão querer se vingar da gente. O que a gente vai fazer com esses nobres, então, para que eles não se vinguem da gente? Pensem comigo. Ninguém? Eles resolveram matar todo mundo, gente. Vamos matar essa galera que tá presa, né? Porque aí não tem jeito, eles não vão se vingar da gente. E foi uma carnificina, tá? Galera indo pra guilhotina, cortando a cabeça de todo mundo. Com medo, os revolucionários começaram a matar os poucos nobres que ainda estavam presos ali. E nós vamos entrar num período conhecido como período do terror, que era
realmente um período onde qualquer motivo era motivo para que você fosse encaminhado para a guilhotina. Por isso ficou conhecido como esse período de terror, né? Era um período de muita opressão, de medo. As pessoas tinham medo de tudo que acontecesse naquele período, tá? Então vai ficar conhecido como período de terror. Deixa eu apagar aqui. Vamos voltar para o nosso livro. Mais alguém não está conseguindo me escutar? Ou só a Paula? Vocês estão conseguindo me escutar, gente? Eu tô. Paula, tenta dar uma reiniciada aí no seu aplicativo, deve ser isso. É a Ana Paula, né? Imagino eu. Deixa eu voltar ali para o nosso livro. Compreenderam o porquê de matar todo mundo ali daquela forma, gente, tão arbitrária e violenta? Sim, né? Deu para entender isso. Ok. Vamos lá, então. Vamos continuar, então. Então, naquele período, diante dessa situação, né, de muito medo e tal, dentro dos jacobinos, principalmente, eles vão criar, de certa forma, um comitê conhecido como criaram, né, o Comitê de Salvação Pública, que nada mais era, né, do que um exército, né, que tinha ali o controle para lutar contra as tropas invasoras, né? Esse comitê então reuniu 300 mil homens para lutar contra as tropas invasoras. Ao mesmo tempo que eles fizeram isso, eles criaram um tribunal revolucionário. Qual era a função do tribunal revolucionário? Condenar os suspeitos de conspirarem. E aí ficou uma loucura, gente, porque funcionava assim. Qualquer pessoa que fizesse qualquer coisa que os revolucionários imaginassem que estavam indo contra a revolução, essa pessoa rapidamente era julgada pelo tribunal revolucionário e era condenada à guilhotina. Então vamos imaginar que estava alguém ali e falou assim: poxa vida, né? Cortaram a cabeça de Maria Antonieta, tadinha, né? Tadinha? Você tá com pena dela? Contra a revolução. Denunciava e a pessoa já ia e cortava a cabeça. Então, qualquer motivo dentro desse período era motivo para você ser julgado pelo Tribunal Revolucionário. E não era um julgamento justo, não, tá, gente? Era você é traidor, você está conspirando contra a revolução, guilhotina na pessoa. Então, esse tribunal, de certa forma, marca o início do período do terror, que era quando as pessoas eram acusadas e porque, de certa forma, se instalou, né? Esse período ganhou esse nome, né? Razão naquele período ganhou-se um medo, se instalou na sociedade francesa, né? As pessoas, qualquer uma que fosse considerada de oposição, elas rapidamente eram executadas na guilhotina, tá? E aí, quem eram os alvos? As pessoas ricas, pessoas ligadas à elite, os religiosos, né? Ou seja, foi com certeza esse período de 1793 a 1794 foi o período mais violento da Revolução Francesa, tá? Foi o período de terror. Nesse período, nós tivemos esse lado negativo, que foram muitas mortes, né? Mas também foi um período onde as conquistas populares se consolidaram, que eram aquelas conquistas características lá do pensamento iluminista ainda, ok? Então foram aprovadas algumas leis, como as instituições das escolas públicas não religiosas. Antigamente eles tinham uma relação muito grande com a religião. Foram criados impostos sobre a renda dos mais ricos, né? E, querendo ou não, isso já era uma grande mudança, porque tirava o poder do primeiro e do segundo estado. A igreja já não tinha influência nas escolas, e os nobres, que antes não precisavam de pagar impostos, agora começaram a pagar impostos também. Então, muitos nobres começaram a fugir da França, tá bom? E, querendo ou não, foi realizado também uma reforma agrária, que eles confiscaram terras dos nobres e dividiram entre as pessoas mais pobres. Ok? Posso passar? Sim? Passar, hein? Deixa eu olhar essas câmeras aqui como estão. Poucas pessoas, hein? Eu vou ter que conversar com a coordenação hoje. Por que vocês não querem ligar a câmera de vocês? Não sei qual é a dificuldade. Apagando.
Luiz, eu coloquei na orientação, o que eu coloquei na orientação do Alunos Book é para ir realizando e seguindo as orientações do Alunos Book, tá? Tudo que está lá, a gente vai seguindo e depois a gente vai tentando, vamos tentando nos aproximar aqui dessa relação, né? Então, esse período de terror vai se estabelecendo, né? Página 94 agora, gente. Querendo ou não, esse Comitê de Salvação Pública, ele ganhou prestígio, né? Porém, como o Tribunal Revolucionário ele era muito radical e foi condenando à morte muitas pessoas, as pessoas foram deixando de apoiar o Comitê da Salvação Pública, tá bom? Então, os jacobinos, que representavam essa ala da sociedade francesa da baixa burguesia, eles começaram com a corda toda, mas por causa do Tribunal Revolucionário, eles vão, de certa forma, ficando muito radical, né? O radicalismo se torna muito presente dentro do período jacobiniano, e, querendo ou não, isso vai fazendo com que eles vão perdendo um apoio. Os jacobinos, então, eles perdem muito apoio em relação à estrutura, né? Então, querendo ou não, eles, no primeiro momento, esse comitê conseguiu um certo apoio, né? Mas, com o tempo, né, o comitê se enfraqueceu e os girondinos articularam um golpe que ficou conhecido como golpe termidoriano. Vamos entender o que foi feito nesse golpe aqui. Espera aí. Deixa eu marcar aqui direito. Então, gente, esse golpe, na verdade, aconteceu em julho, né, segundo o calendário revolucionário, que Robespierre, que era o líder da revolução, e dos jacobinos naquele período, mudou até o calendário, né? Eles foi deposto e condenado à morte na própria guilhotina que ele mandou matar tantas pessoas naquele período assim, tá? E aí o período do terror chega ao fim, junto com o período do governo dos jacobinos. Então, os gerondinos vão assumir o poder. Então, vamos tentar fazer uma recapitulação aqui. No início da Revolução Francesa, nós tínhamos os 3 estamentos, que eram clero, nobreza e o terceiro estado, que era formado pela burguesia, camponeses e demais população, ok? Com a tentativa de fuga da família real, eles vão capturar, né, o rei e a rainha e vão decapitá-los em praça pública, iniciando-se aí o período da Revolução Francesa de fato, onde a população vai começar a mandar mesmo em Paris. Com muito medo dessa situação, países vizinhos vão começar a organizar exércitos para tentar sufocar a revolução na França, ok? O terceiro estado ficou dividido entre, pela luta do poder, jacobinos e girondinos. Os jacobinos representavam a burguesia, a classe baixa da burguesia. E os gerondinos representavam a classe alta. O período de governo dos jacobinos da Revolução Francesa vai ser comandado por Robespierre, tá? E vai ser esse período conhecido como período de terror, que eles vão matar uma galera. Esse Comitê da Salvação Pública vai começar a estabelecer algumas leis que serão favoráveis ao terceiro Estado, como a divisão do Estado para a igreja, como a cobrança de impostos em relação aos mais ricos, né, como o estabelecimento de uma reforma agrária, tudo isso será muito benéfico. Mas como eles eram muito radicais, eles vão começar a perder apoio e vai acontecer um golpe onde eles vão tirar Robespierre do poder, vão condená-lo à morte, e nós vamos entrar no período, então, do governo dos gerondinos, que é esse segundo grupo dentro da Revolução Francesa. Ok? Que é o que nós vamos tentar entender agora, né? O Termidoriana, o que foi que aconteceu com esse golpe aqui que nós entendemos agora. Deixa eu ver aqui, tem alguém falando alguma coisa? Agora, Davi! Ainda na página que nós estávamos, tá, gente? Na página 94.
Então, essa tomada, né, do poder pelos gerondinos marca uma nova fase. Primeira coisa que os gerondinos fizeram, anularam as leis que contrariavam seus interesses. Os gerondinos eram ricos, eles só não eram nobres, tá? Então, querendo ou não, eles vão fazer coisas relacionadas, vão estabelecer uma constituição que vai retirar, né, uma nova carta, várias conquistas populares, né? O voto universal vai sair, né? O voto vai se tornar censitário. Essa nova Constituição, então, proibiu, olha só que loucura, hein? Proibiu a população de participar de manifestações públicas. Se era tudo que a Revolução defendia, liberdade, igualdade, fraternidade, os gerondinos, então, eles não queriam mudanças, eles só queriam assumir o poder, eles só queriam mudar, né, essa organização, de certa forma. Então, o governo dos gerondinos vai causar muita insatisfação popular também, porque todas aquelas conquistas que eles tinham obtido, eles vão perdendo já durante o processo revolucionário. Tá bom? Então é uma situação muito complicada aqui durante esse período. O vizinho está fazendo reforma, mas espera aí. Posso passar? Posso? Passando, hein? Página 95. O período dos gerondinos também vai ser um período de crise econômica muito grande, né? Isso vai fazer com que outra vez as pessoas vão começar a passar fome, e passar fome é um problema, né? Os jacobinos, então, começaram a organizar um movimento contrário ao governo. Olha que loucura, hein? Jacobinos e defensores da monarquia vão começar a organizar isso aí, de certa forma, buscando uma revolução em um ponto contra. Espera um pouquinho, gente. Deixa eu desligar aqui. Minha mãe tá me ligando. Liga pra mamãe. Ver o que ela quer. Fala que eu tô dando aula. Liga pra mamãe pra mim. Ver o que ela quer. Fala que eu tô dando aula. Napoleão, então, naquele período, ele participou. Ele era um representante do exército, né? Então, Napoleão, ele vai conter essas manifestações, né? Ele era um general do exército francês, né? E ele promoveu uma tarefa de organizar a defesa interna do país dessas revoluções. Então, Napoleão ele vai reprimir duramente todas as manifestações com sucesso. E aí, querendo ou não, ele vai se tornando um general renomado. E ele passou a ser visto, né, por conseguir conter essas revoltas, como uma pessoa capaz de levar a França de novo para uma ordem, de levar uma França para uma organização, tá bom? Então, o que ele vai fazer? Napoleão vai dar um golpe de Estado, esse golpe vai ficar conhecido como o golpe 18 de Brumário, e é aí que ele vai assumir o poder e vai chegar ao fim a Revolução Francesa. O que ela queria? Ok, gente? Então, olha só. Vamos tentar entender aqui, passo a passo, o que aconteceu. Durante a Revolução Francesa, nós vamos ter a divisão da Revolução Francesa em dois períodos. O período governado pelos jacobinos e Robespierre, que é o período conhecido como o período de terror, e o segundo período governado pelos gerondinos. Os gerondinos, que representavam a alta burguesia, eles começaram a fazer algumas modificações dentro da Revolução que beneficiassem única e exclusivamente essa burguesia rica. Entre essas mudanças, o que vai ser estabelecido aí nesse período é a retirada, né, dos benefícios
alcançados durante o período do que os jacobinos estiverem no poder. A França vai começar a voltar para uma crise econômica muito grande, né? Então os jacobinos se juntaram com os monarquistas e vão começar a realizar um movimento contrário ao governo, e manifestação, e revolta. Napoleão, naquela época, era general, e ele vai aproveitar esse momento para reprimir essas manifestações, e sua figura, de certa forma, vai se destacar dentro da sociedade francesa, ok? E aí ele vai começar a ser visto como uma pessoa que pudesse ser capaz de levar a paz e a ordem na França. Ele vai aproveitar, ele é um grande estrategista, né, desse momento, vai dar um golpe de Estado dentro da Revolução e vai marcar assim o fim da Revolução Francesa e o início da Era Napoleônica. Ok? Essas duas coisas que nós temos aqui agora. Meu cachorro fica aqui dormindo no meu pé. Eu já mostrei ele para vocês já, né? Vou apagar aqui. Posso apagar? Espera só um pouquinho. Deixa eu só... Depois eu mostro, Thiago, no final da aula. Vamos lá, que o governo de Napoleão Bonaparte, então, teve algumas características bem específicas. Espera um pouquinho. Ó, passei aqui. Desculpa, deixa eu voltar. Napoleão vai governar a França por 15 anos, tá? Muito tempo, né? Logo que ele chega na França, a França está realmente uma sociedade completamente arrasada pelas disputas internas de jacobinos e girondinos, tá? Então, querendo ou não, quando ele começou a governar, ele começou a tentar adotar medidas que fossem capazes, né, medidas capazes de recuperar essa economia e esse Estado que estava dilacerado pelas disputas internas, né? Então, ele buscou, né, medidas tentando recuperar a economia do Estado, que tá uma loucura aquilo, né? Primeira coisa, né, ele vai criar um Banco Nacional. Depois ele, de certa forma, vai incentivar as indústrias, né, a industrialização da França, né? E ele vai anistiar os nobres que haviam se exilado, eles tinham fugido, né? Ele falou assim para os nobres: não, vocês podem voltar, que eu não vou perseguir ninguém mais, não, né? Ele vai reorganizar o sistema de cobrança de impostos, vai promover reformas educacionais, né? E ele, muito esperto, né, querendo ficar para sempre no poder, quando ele está com o seu, vamos dizer assim, o seu prestígio em alta, muito dentro da sociedade francesa, o que ele faz? Em 1802, ele forma um plebiscito. Alguém sabe o que é um plebiscito? Já ouviu falar nessa palavra? Plebiscito é quando o governo faz uma consulta popular. Então, qual foi a consulta popular que Napoleão Bonaparte fez? Ele perguntou para a população o seguinte: vocês querem que eu me torne um cônsul vitalício? Cônsul é um imperador que tem o seu poder concentrado nas suas mãos. Vitalício é para a vida toda. E a população aceitou. Vocês acreditam nisso? Aquela população francesa que lutou a vida toda contra aquele poder absoluto de Luís XVI vai aceitar o estabelecimento de que Napoleão se torne, olha que loucura, hein? Um cônsul vitalício. O que é isso? Um rei. Da mesma forma que Luís XVI, né? Ele não era tão estúpido como Luís XVI, ele era muito inteligente, né? Isso era importante. Mas Napoleão, então, ele vai se aclamar imperador. Ele vai se aclamar exatamente aquilo que a sociedade francesa tinha lutado durante a própria Revolução. Ou seja, a Revolução, que tinha o objetivo de lutar contra essa situação, né,
vai se estabelecer exatamente dessa forma, até. Então, ele vai fazer algumas mudanças, ele vai elaborar, né, alguns códigos novos, e o principal, né, o principal vai ficar conhecido como Código Napoleônico, né, que era um conjunto de leis que, de certa forma, consolidou as conquistas burguesas, como a propriedade privada, a igualdade de todos perante a lei, né, e questões do trabalho, por exemplo, proibiam os trabalhadores de se reunirem em sindicatos. Ele vai fazer um código onde ele vai beneficiar a classe burguesa, principalmente a classe alta, e vai, de certa forma, tentar evitar que outras revoluções acontecessem dentro da França. Ok? É mais ou menos isso. E o poder dele, o prestígio dele vai se estabelecer muito. Oi. Ele morre ainda no poder ou ele é destronado, digamos? Ele vai ser destronado, a gente vai começar a entender agora, porque vai entrar na cabeça dele, ele era um grande um estrategista militar, né? E ele vai entrar na cabeça dele a ideia de que ele vai querer conquistar a Europa inteira. E realmente ele vai realizar muitas conquistas, mas depois a Europa vai se juntar contra ele e vai acabar tirando ele do poder, tá? Os Ele ingleses, poder com quantos anos? 15. 15? Tá. É um tempo grande, né? Vamos tentar entender o que aconteceu com Napoleão Bonaparte. Então, gente, assim, Napoleão entrou num período onde a França estava muito confusa, a Revolução não tinha, de certa forma, organizado muito bem o país, o povo estava passando fome, eles estavam com crise econômica, então ele entra e faz algumas mudanças importantes, mudanças econômicas, ele começa a investir principalmente na economia, na educação, ele muda as leis do país, ele consegue se tornar um imperador vitalício, né, para a vida inteira, e a população francesa gostava dele, tá? Ele era muito popular na sociedade francesa. Ele não era uma pessoa excluída daquela sociedade, não. E aí, o que ele mais queria, o que ele mais desejava, né? Um dos grandes objetivos dele, aqui na página 96 já, era ampliar o território francês. Ele tinha, né, dentro dos seus objetivos, essa ideia, né? E para isso, ele vai dar início, então, a uma política expansionista, conquistando vários territórios vizinhos. E olha só, Napoleão Bonaparte tem uma relação, vamos dizer assim, implícita, ele está diretamente ligado com o processo de independência do Brasil. E a gente vai entender nas próximas aulas aí o que vai acontecer e como que ele tem essa relação com a nossa independência, tá? Ele tem uma relação direta. Ele vai tentar invadir Portugal, a gente vai entender o porquê depois, e isso vai fazer com que a família real portuguesa fuja de Portugal em direção ao Brasil, se estabelecendo aqui, e esse vai ser os primeiros passos a fazerem com que o Brasil se torne um país independente, tá? Mas antes disso, por exemplo, eles vão invadir a Espanha, que é vizinha, né, de Portugal, vão retirar o rei da Espanha do poder e vai colocar o seu irmão como rei da Espanha. Olha que doidice, né? Várias guerras expansionistas, tá, gente? E aqui nós temos aqui alguns exemplos dela, né? O território francês é o que nós temos de verde, né? E eles vão conquistando, ó, em 1801, o que nós temos de amarelo, 1812, várias estados em guerra que, de certa forma, estavam contra a França, né? A Inglaterra vai ser a principal rival dos franceses, tá? Mas, de certa forma, nós vamos ter aqui grandes problemas, ó. Portugal, a Espanha vai ser dominada por eles. É incrível. Napoleão, então, vai conseguir governar até 1814, quando uma coligação, ele vai ser derrotado, né, por uma coligação internacional, Inglaterra, Prússia, que é um país que não existe mais, tá, gente? E a Áustria, né? Eles vão se juntar todo mundo e vão conseguir expulsar Napoleão do poder. E adivinha quem volta para o poder? Luís XVIII, irmão de Luís XVI, morto na Revolução Francesa. Ou seja, aquela revolução toda. A Revolução Francesa, gente, a gente pensa assim, talvez as mudanças tão almejadas por eles não foram conquistadas.
Mas o que a gente tem que entender é que ela conseguiu transmitir a ideia para o mundo de que era possível mudar. Essa que é a ideia que a gente tem que segurar da Revolução Francesa, tá? Então, quem assume depois da saída de Napoleão Bonaparte do poder em seu lugar é o rei Luís XVIII, que era irmão de Luís XVI, faz até graça, né? Nesse período, então, Napoleão consegue fugir, ele vai ser exilado na ilha de Elba, na costa italiana, né? Ele consegue fugir dessa ilha, desembarca na França, destrona o rei Luís XVIII, tá? E vai formar um governo aí conhecido como governo de 100 dias, porque só vai durar 100 dias. E aí, de novo, né? Prússia, Rússia, Áustria, todos vão se organizar e Napoleão vai ser derrotado novamente. Só que agora ele vai ser preso numa ilha conhecida como a Ilha de Santa Helena, e essa ilha vai ficar no Oceano Atlântico. E ele vai morrer só em 1821 por causas naturais. E Luís XVIII foi reconduzido de novo para o poder, né? Mesmo que poderes limitados durante aquele período. A gente tem essa indas e vindas aí. Quando a gente estiver falando sobre a história do Brasil, que a gente vai falar esse ano ainda, nós vamos falar mais sobre essa questão da influência de Napoleão Bonaparte dentro da história brasileira, que é uma influência implícita. Posso apagar? Aqui nós temos uma imagem, né, que fala sobre a questão da Europa após o Congresso de Viena, né? Depois da derrota de Napoleão Bonaparte, eles tentaram reconduzir e reformular o território europeu que havia sofrido muito com o estabelecimento de Napoleão Bonaparte, ok? Mas antes de a gente analisar esse mapa aqui, eu gostaria de transmitir para vocês aqui um link. Deixa eu só escrever aqui esse link. Espera só um pouquinho, gente. Nossa, meu computador tá muito travado. Deixa eu ver se eu acho aqui. É que eu esqueci o nome do cara do canal, gente. Peraí. Como que é o nome dele mesmo? Eu esqueci, gente. Na próxima aula eu passo para vocês. Peraí, né? Aqui não é Revolução Francesa na Analogia. Nossa, é tão bom aquele vídeo dele. Não, né? Não. Deixa eu ver se ele aparece aqui, que normalmente ele aparecia nos meus vídeos. De exemplo. Ah, tá aqui. Slow aqui. Deixa eu entrar aqui para eu copiar o link para vocês. Deixa eu salvar aqui no bate-papo. Gente, eu mandei um link aí para vocês. Tá no bate-papo? Observem ali no bate-papo. Estão vendo ali no bate-papo? Gente, vocês estão me ouvindo? Ana, tá me ouvindo? Acho que caiu. Tá no bate-papo, Fran. Tá. Tá todo mundo ouvindo. Tá. Ó, então aí, ó, esse link é um link de
um blogueiro, de um cara, né? O Slow, o nome dele, ele tem um canal, ele faz vídeos sobre várias coisas. E entre esses vídeos, ele tem um vídeo que fala sobre a Revolução Francesa e eu gosto muito desse vídeo, tá bom? Fantástico, eu acho a maneira como ele fala. Pode ser que alguns de vocês não gostem, né? Então eu queria que vocês dessem uma oportunidade para ele. Assistam vídeos assim. O vídeo é de 20 minutos, mas deem 5 minutos para o vídeo. Assistam 5 minutos. Em 5 minutos, se você achar que não é para você, você para de assistir. Mas eu acho que vocês vão gostar do vídeo, tá? Porque é bom o vídeo. O cara é muito bom. Então, deem essa oportunidade para ele. Vocês prometem para mim que vocês vão fazer isso? Tá? Deem a oportunidade. Semana que vem a gente fala um pouco sobre isso. Vamos só terminar aqui sobre o Congresso de Viena. Sim, vamos grifar agora. Peraí. Então, quando o imperador francês foi derrotado, né, formou-se um congresso em Viena, por isso que ele fica com o congresso com Viena, e a ideia desse congresso, né, era redefinir as fronteiras da Europa. E foi o que foi feito ali naquele período, né? Então, os países que eles foram governados por Napoleão foram derrubados e entregues novamente às antigas dinastias, inclusive a Espanha, né? Foi retomada e voltou o rei do período para governar o próprio território espanhol. Eu acho que pelas nossas orientações nós já terminamos esse capítulo, né? Mas na semana que vem a gente faz a correção das atividades, para a gente já começar no nosso livro 2. Todo mundo já pegou o livro 2 na escola, não já? Eu não sei se observaram, essa semana nós não tivemos, eles mudaram o horário, né? E a gente vai deixar as aulas de filosofia um pouquinho de lado, tá? A gente vai focar mais em história, naquilo pra gente não ficar com tanta coisa, mas aquilo que a gente fizer bem feito mesmo. Assim. Nós estamos fazendo agora as aulas de história, olhar, observar, destacar, tá bom? Tudo bem direitinho. Por isso que a gente voltou a marcar, destacar, para a gente tentar fazer bem conciso mesmo. E as aulas de filosofia a gente vai deixar agora no momento de segundo plano. Tá bom? Dúvidas em relação ao que nós falamos hoje? Não? Então tá, sigam aí, assistam o vídeo que eu passei para vocês, o link, tá bom? E é isso, semana que vem a gente se vê de novo, tá bom? Isso é uma resposta que ele teve coisas positivas e coisas negativas. Tá, Davi? A gente não pode dizer assim que ele foi bom, ele foi bonzinho, não é branco ou preto, é toda uma análise. Assista o vídeo, não deixe de assistir, que eu passei para vocês. Semana que vem a gente vai discutir sobre ele, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tio. Tchau.